Então, ó, hoje, ainda com a aula de ciências, nós vamos estudar agora o sistema endócrino. Vamos lá. No sistema endócrino, a gente tem o seguinte, página 178. O sistema endócrino tem a função de controlar e coordenar as funções, todas as funções do organismo, junto ao sistema nervoso, através da produção de hormônios por diversas glândulas e que são lançadas no sangue. Então, veja na tabela abaixo algumas glândulas e suas funções. Então, vamos para as glândulas. Tireoide. Gabriel, por gentileza, leitura da glândula tireoide. Beleza. Qual a função dela? Contribui para a ossificação e para o crescimento. Está localizada na porção anterior do pescoço. A tireoide, como é o nome? Tireoide. Tireoide precisa de iodo para produzir o seu hormônio. Iodo para produzir seu hormônio. Pronto. Então, a tireoide, ela contribui para a ossificação e para o crescimento. Então, é necessário que essa glândula ela tenha um controle nesse iodo, que foi o que ele acabou de ler. Por quê? Porque ela é responsável pelo crescimento. Então, se ela produz pouco, o que é que acontece? A pessoa ela não vai crescer muito. Já se ela produz exageradamente esse hormônio, a pessoa vai crescer demais. Então, é necessário que haja um controle. Então, não tem, porque eu sou muito baixinha. Pode ser por isso também, viu? Por conta muito grande. Vamos lá. Agora a gente vai para a hipófise ou pituitária. Eu quero que a Samila faça a leitura. Vamos, Samila. Está situada na parte inferior do crânio e controla o funcionamento das outras glândulas. Seus hormônios são responsáveis pelo crescimento do corpo. Quando há excesso do hormônio do crescimento, o resultado é gigantismo. E, quando há falta, ocorre o nanismo, motivo pelo qual é chamada de glândula do crescimento. Muito bem. E eu não tenho essa glândula do crescimento, não, porque eu tenho 1,40 m, tia. Pronto, então, ó, a gente leu na tireoide, que a tireoide também é responsável pelo controle do crescimento. Só que a hipófise é diretamente ligada a isso. Então, a hipófise, que fica situada aqui, ó, na parte inferior do crânio, ou seja, abaixo do crânio, aqui na nossa cabeça, ela tem também essa responsabilidade. Então, é até chamada de hormônio do crescimento. Então, se existe um excesso, vai acontecer o gigantismo. As pessoas que crescem exageradamente. E se tem a falta, se tem pouco desse hormônio, vai acontecer o nanismo, que é a pessoa que não cresce muito. Vamos agora para a crescimento. Oi. 1,47 m é pouco. Você ainda está na fase de crescimento, viu, Vitória? Amém. A fase de crescimento, ela vai até os 18 anos, viu? Tia. Oi. Então, eu vou ficar lá na Nica, tia. Diga, Matheus. Vai, não. Eu tenho Você está na fase de crescimento. Tia, quando eu ia dormir, a tia tinha uma agonia na perna? A minha avó dizia que era a minha perna crescendo. Tia! Mas Eu não tenho agonia, não. Eu tenho dor mesmo. Dor nas pernas, tia. Ou tem coceira? Eu também, tia. O povo diz que quando a pessoa dorme, cresce, né? Pois é, mas o nosso crescimento, a gente não consegue perceber quando está crescendo. Vai acontecendo e aí você pode perceber a diferença através de fotos. Naquele comercial lá na televisão, que é um bebê se mexendo no berço, aí diz que é ele crescendo.
Vamos lá. Agora a gente vai para o pâncreas, que também é uma glândula. Gabriel, por gente... Já leu, não foi, Gabriel? Já li, foi de Quem? novo. Pâncreas. Certo. Pâncreas. Ligado ao sistema digestivo, regula a quantidade de glicose no sangue, por meio da produção dos hormônios insulina e glucagon. Glucagon. Então, o pâncreas, ele produz e regula a glicose no sangue. O que é a glicose? O açúcar. Por meio de quem? Do hormônio chamado insulina e glucagon. Então, esses dois hormônios, eles controlam a quantidade de açúcar no sangue. É por isso que as pessoas que têm diabetes têm necessidade de se aplicar insulina, tem necessidade de receber a insulina. Por quê? Porque o organismo não está produzindo o suficiente, então é necessário que ela receba através da injeção. Suprarrenais, vamos lá, Luiz Fernando. Leia aí, por gentileza. Suprarrenais, adrenais. Localiza-se sobre os rins e produzem a adrenalina, hormônio responsável por reações em situações de grandes emoções, perigos e etc. Então, olha que interessante. Essa glândula que é chamada de suprarrenais ou adrenais. No próprio nome já está dizendo, adrenais. Adrenais vem de quê? De adrenalina. Essa glândula, ela é responsável pelas reações em diversas situações. Por exemplo, como é que a gente age em algumas situações? Quando você vê, por exemplo, uma cobra, como é que você vai agir? Então, tem pessoas que realmente não têm medo de cobra, tem pessoas que têm pavor, né? Tia, eu não posso ver uma na televisão, tia. Se você vê próximo de você, dependendo dessa glândula aqui, do controle das suas emoções, vai interferir na sua maneira de agir. Por exemplo, quando você está com muito medo, então, quando as pessoas estão com muito medo, estão desesperadas, então depende de cada um. Tem pessoas que agem de uma forma, tem pessoas que agem de outras. Eu vou citar uma situação que aconteceu comigo. Uma vez, eu fui assaltada em frente à minha casa. Eu tinha uns 17 anos. E aí, o que é que aconteceu? Estava eu e duas pessoas, duas meninas. As outras, o que aconteceu? Na hora do assalto, elas correram. E eu fiquei parada, como uma estátua. Então, isso depende de quem? Vai de cada um. Tem pessoas que se desesperam. E tem tia, aqui em casa apareceu uma cobra coral na cozinha. Aí eu subi em cima do sofá e travei, tia. Nessas situações, por exemplo, de assalto, a gente tem que ter muito cuidado. Não pode reagir. Porque a gente não sabe quem é que está do outro lado. Não sabe a intenção da outra pessoa. Então, certo é não reagir. Tia, tem uma pergunta, tia. Um dia eu reagi, vinha dois maloqueiros, era duas motos, que aí eu e a minha mãe na frente de casa, era 11 horas da noite. A única coisa que nós fez, tia, foi abrir o portão rápido e trancar. Ô menino, o que você tá fazendo no meio da rua 11 horas da noite? Jogando bola, né? Vamos para agora, ó. Página, ainda das glândulas, agora a gente vai para os ovários. Jean, por gentileza, faça a leitura. Ovários são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais femininas da puberdade. Nesse período, há uma transformação no corpo. Os quadris se alargam, os seios crescem, nascem pelos nas axilas e no pubis e ocorre a menstruação. Então, essa é a função dos ovários, é trazer essas características para o corpo da mulher. Então, vai acontecendo
Isso aí na puberdade, é um período que é próximo à adolescência. Então, vai acontecendo mudanças no corpo da menina. Então, esses são os aparecimentos, o que é que vai acontecendo. Já vamos para os testículos. Yasmin, faça a leitura, por gentileza. Testículos são responsáveis pelas características sexuais masculinas na puberdade, conservadas durante toda a vida. Nessa fase, crescem os testículos, os pelos e o pênis. Os testículos começam a produzir espermatozoides. A voz muda, aparece a barba e os músculos se desenvolvem. Muito bem. Então, aqui, ó, são importantíssimos. Essas glândulas, elas são muito importantes, porque elas são responsáveis por essa mudança no nosso corpo. E a minha barba tá aparecendo. Você chegar a 20 anos, por exemplo, com o corpo de uma criança de 10 anos. Fica uma coisa estranha, não fica? Ou você com 30 anos, com a voz e o corpo de uma criança de 8 anos. Ficaria uma coisa muito estranha. Então, essas glândulas são muito importantes. Vamos agora para a página 179. Observe onde estão situadas algumas glândulas citadas na tabela da página anterior. Então, aí, corpo feminino, olha. A hipófise, as suprarrenais, a tireoide, o pâncreas e os ovários. Já no corpo masculino, a gente tem aí também a localização da hipófise, da tireoide, do pâncreas, das suprarrenais e dos testículos. Então, o que muda são exatamente o aparelho reprodutor. Somente esse é o que muda do corpo masculino para o feminino. E aí a gente vai para a ação dos hormônios. Vinícius, pode fazer a leitura? Página 179. Tem aí a ação dos hormônios. Diga, Sara. Pode acontecer de ter problema nessas glândulas e, tipo, a pessoa não acontecer essas mudanças com o corpo da pessoa? De não acontecer? Sim, tipo, dar um problema, alguma coisa assim nessas glândulas. Pronto. Foi importante, Sara, isso que você perguntou, porque quando acontece o descontrole de hormônio, tanto pode ser o que eu falei, né, de não aparecer essas características, e pode também acontecer o contrário, de acontecer precocemente. Então, tem criança, por exemplo, tem crianças que com 7, 8 já começa a apresentar essas características. Então, é por conta de hormônios, do descontrole dos hormônios. Pode surgir pelos, o surgimento de espinhas. Então, isso é por causa do descontrole. Aí é onde tem que procurar um médico para que ele possa avaliar, analisar se não tem alguma coisa errada. Aí, ó, ação dos hormônios. Pode ir, Vinícius. A ação dos hormônios é seu funcionamento no nosso corpo e influenciada tanto pelo sistema endocrino como pelo sistema nervoso todos os dias. Porém, dezenas de hormônios provenientes de várias glândulas hormôneas e outros órgãos circulam no sangue, regulando e coordenando as atividades de órgão-alvo e tecidos. Muito bem. A atividade das glândulas hormonais
é controlada principalmente pelos hormônios e pelos nervos. Então, os hormônios e os nervos estão diretamente ligados, que é como na questão da adrenalina. Da adrenalina, a gente tem que ter um controle, a gente não pode agir desesperado em algumas situações, não. Temos que agir de forma controlada. Apesar da situação, em algum momento, ser desesperadora, a gente tem que se controlar para que não aconteça, para não piorar a situação, né? Heitor, já fez a leitura ou não? Página 180. Não. Tia, não foi. Posso ler? Pode. Tia, ainda tem a atividade Pronto, eu sei, viu? Nós já vamos prosseguir. Arthur, deixa o Heitor continuar. O sistema nervoso emite mensagens a todo o organismo sob a forma de sinais nervosos, enquanto o sistema endócrino também envia instruções, só que por meio da liberação de substâncias químicas, os hormônios. Pode Continua? prosseguir. Travou tudo, tá tudo travado, tô vendo Cada- mais ninguém, tia. Cada glândula libera seu hormônio na corrente sanguínea. Transportado através do corpo pelo sangue, o hormônio afeta o funcionamento de partes específicas, denominadas órgãos-alvo. Continuando Continua. agora, Sara, vamos, Sara. Página 180, terceiro parágrafo. Cada glândula Não, libera seu hormônio. a maior parte A maior parte dos hormônios controladores é produzida pela glândula hipófise, situada na base do cérebro. Trata-se da principal glândula do sistema endócrino, ligada por um fino cordão ao hipotálamo. ela controla os níveis de hormônio e de outras substâncias ao sangue. O hipotálamo instrui a glândula hipófise a liberar os hormônios adequados ao corpo. Esses hormônios são liberados em várias situações do dia a dia. Então, observem aí na figura, ó. Olhe onde o hipotálamo está localizado. Olhe o cérebro. A hipófise já fica na partezinha de baixo. Então, nós temos a glândula pineal, o cerebelo e o tronco encefálico. Quanto mais alto o nível de hormônio no sangue, maior o efeito de seus órgãos-alvos. A emissão de hormônios pelas glândulas é controlada pelo sistema nervoso e por outros hormônios, a maior parte dos quais produzidos na glândula da hipófise. Então, a gente viu aqui, ó, que os hormônios estão diretamente ligados aos nervos. Então, nós temos aqui as glândulas, nós vamos ver ainda, nós vamos estudar as glândulas sudoríparas, que são as glândulas que produzem o suor. Então, tem pessoas que quando estão muito nervosas, suam muito, ficam suadas. Eu tinha uma aluna que quando ela ia fazer prova, por exemplo, o lápis assim, tia. ficava molhado, chegava a molhar até a prova, de tão suada que ela ficava, de tanto suor que produzia. Por quê? Por causa do nervosismo também. Desliga o microfone. Estão diretamente ligadas. O sistema nervoso com o sistema endócrino. Você sabia? Como produtoras e reguladoras dos hormônios em nosso corpo, as glândulas endócrinas desempenham um papel fundamental em nosso crescimento. Problemas físicos ou mentais no crescimento ou no comportamento de pessoas podem ser sinais de que algo não vai bem com alguma dessas glândulas. Importante também. Então, não é exatamente porque a pessoa não possui essa glândula. Por exemplo, a glândula hipófise, ela é responsável pelo crescimento, não é? Mas existem outros problemas que podem afetar também o crescimento. Então, tem que ficar atento, tem que ficar de olho. Se está crescendo muito, tem que procurar um médico. Se está crescendo pouco, tem que procurar um médico, porque às vezes é um problema no organismo e ele pode ser resolvido. Página 181 para a gente finalizar o assunto. Então, agora a gente vai estudar sobre as glândulas
exócrinas. Vamos lá. Vitória, começa a leitura. Em nosso corpo possuímos também glândulas exócrinas. Tia, tá muito baixo, eu não tô escutando, não. Também não estou escutando. Dá para escutar Eu agora? também não tô escutando. Vamos, Vitória. Dá para escutar agora? Sim. Em nosso corpo possuímos também glândulas exócrinas, que liberam as substâncias produzidas em canais que muitas vezes se abrem na superfície externa do corpo. São diferentes das endócrinas, que por possuírem canais especiais que conduzem seus produtos secretores para o exterior da glândula, ao invés de despejar na corrente sanguínea. Muito bem. Então, a gente tem dois tipos de glândulas no sistema endócrino. Nós temos as glândulas endócrinas, que elas lançam a substância diretamente na corrente sanguínea. Então, essas glândulas endócrinas, elas funcionam dentro do nosso corpo, como é o caso do pâncreas. Ele libera a insulina para a corrente sanguínea, para o sangue. E nós vamos ter também as glândulas exócrinas, que liberam a substância para a parte de fora do nosso corpo, como é o fígado. Temos as glândulas sudoríparas, que é a do suor, que a gente vê, né, o suor através da nossa pele. Nós temos as glândulas mamárias, que são aquelas que produzem o leite materno. Nós temos as glândulas lacrimais, que são aquelas que produzem a lágrima. Então, todas essas glândulas, elas lançam a secreção para fora do nosso corpo. É por isso que elas são chamadas de exócrinas. Vamos agora estudar cada uma delas. Tainá, o fígado, leia para a gente, o fígado. Funciona tanto como uma glândula exócrina como uma endócrina. O fígado é a maior glândula do corpo humano, responsável por liberar vitaminas e minerais e sintetizar hormônios. Muito bem. O fígado é a maior glândula do nosso corpo, como a colega leu. A gente acha que o fígado é um órgão, mas o fígado é uma glândula que produz secreção, sim. O fígado ele é considerado endócrino e exócrino ao mesmo tempo. Por que endócrino? Porque apesar dele liberar uma substância, aquela substância ela fica dentro do nosso corpo. Ô, tia! Da glândula lacrimal. A lágrima fica dentro? Não. A lágrima sai, não é? Então é por isso que ela é exócrina. Vamos agora para as glândulas sudoríparas. Malu, pode fazer a leitura? Posso. São responsáveis por manter a temperatura de nosso corpo, além de eliminar as substâncias tóxicas por meio da liberação de suor. Muito bem, olha que legal. O suor é uma forma de liberar o que não serve para a gente, né? As substâncias tóxicas. Então, quando a temperatura se eleva, a gente começa a suar. Vamos para as glândulas mamárias. Matheus Brito, pode fazer a leitura? Posso. Os mamíferos desempenham papel fundamental na liberação do leite pelas fêmeas para amamentar os recém-nascidos. Muito bem. Glândulas lacrimais, Bianca. Diga, Enzo, queria falar alguma coisa? Ô, tia, o nome desse líquido que o fígado produz é bile, né? Isso mesmo, Nicolas. Enzo, é a bile, ele produz tia. a bile. Diga. Ô, tia, da onde sai a água do suor? Dos poros da nossa pele. A nossa pele, na nossa pele tem poros. Vocês podem ver onde tem esses fiozinhos aí de pelos. A gente tem poros, uns buraquinhos que eles não... a gente não vê, só vê se é tia, tem gente que sua demais, né? Oi? Tem gente que sua demais, né? Exato. E isso... E pode não estar nervoso, mas vai isso suar. Mesmo.
Aí a gente vai agora para as glândulas lacrimais. Liberam as lágrimas e são responsáveis pela lubrificação dos olhos. Então, é muito importante também essas glândulas. São muito importantes essas glândulas. Ciúle, glândulas sebáceas. Posso começar, tia? Sim. Essas glândulas microscópicas são responsáveis pela lubrificação e flexibilidade da pele, liberando o sebo ou a cera, substância oleosa, especialmente em nosso rosto e no couro cabeludo. Muito bem. Então, essas glândulas também são muito importantes, que elas são responsáveis pela lubrificação da nossa pele. Liberam a substância oleosa que nos ajudam na hidratação da nossa pele. Tem partes do nosso corpo que são bastante ressecadas, né? Como a parte do cotovelo, os pés. Então, essas glândulas, elas auxiliam muito. E elas liberam substâncias que acabam nos protegendo de outros agentes invasores, como a cera do nosso ouvido. A cera, ela é importante, sim. É necessário que a gente faça a higiene do ouvido, sim. Nós não podemos ficar sem fazer. Só que a cera, ela age contra invasores externos do nosso, impedindo que alguma coisa entre e cause algum problema no nosso ouvido. Vamos agora para as glândulas salivares. Elas atuam no processo da digestão por meio da produção da saliva. Então, vocês podem perceber que todas as glândulas, elas produzem líquidos, né? Líquidos chamados secreções. Então, essa secreção, elas auxiliam de alguma forma no nosso organismo. E as salivares, elas não são diferentes, porque já que se você mastigar algo sem saliva, não tinha condições, você não ia conseguir engolir. Então, vocês estão vendo na imagem a produção da saliva, que é na parte lateral, né? Diga, Matheus. Ô tia, sabe de onde vem a água do choro, das lágrimas? Vem de Arnulfo. A gente tem uma partezinha... Tem um furinho fora do olho. No olho, por onde elas saem. Vamos agora... Tô falando da onde? Da onde sai a água? Para nossa atividade. Ó, tia? Como é, Matheus? Eu tô falando da onde vem a água do choro. Vem do nosso corpo mesmo, né? Sim, sim, produz a lágrima. Isso quando vai As sair. glândulas lacrimais, elas produzem a lágrima, que é esse líquidozinho que sai quando a gente chora. Do mesmo jeito, é a saliva. Você está vendo aí no texto, onde as partes, os pontos onde a saliva ela se armazena. Aqui, ó, do lado do nosso rosto, da nossa face, temos uma bolsinha, tipo uma bolsinha, onde a saliva ela fica armazenada e o tempo inteiro ela está sendo produzida quando a gente fala, quando a gente vai comer, para auxiliar. Ó, preste atenção. Agora a gente vai para 182, a nossa atividade. Bora lá? Todo mundo aí preparado, ó. Primeira questão. Marque com um X as frases verdadeiras. Então, o sistema endócrino não regula nem controla as funções do organismo. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso, porque ele controla sim, então é falso. O sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas. Essa sim é verdadeira. Então, vocês marcam um X nessa opção. Por que tá todo mundo calado? Tá travado, é? Estou no chat. Endócrino é formado por um conjunto de glândulas. Essa é verdadeira. Vocês marcam um X. Aí, a nossa próxima opção é: as substâncias lançadas no sangue pelas glândulas são chamadas de hormônios. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. As substâncias... A senhora pulou as glândulas endocrinas, lançam suas
secreção. Aqui a senhora só está basicamente do escrevendo as sangue. corretas, é? Sim, eu estou escrevendo as que são verdadeiras, que são as que vocês vão marcar. Tia, ontem Oi? a senhora me mandou uma mensagem, eu respondi ou não? Não. As substâncias lançadas no sangue pelas glândulas são chamadas Tia, quer que eu responda lá no WhatsApp ou aqui? no WhatsApp, viu? Tá bom. Mas antes disso, a gente ainda tem uma que é verdadeira, sim, que eu pulei, não foi? Nós temos a outra. As glândulas endócrinas lançam sua secreção diretamente no sangue. Essa também é verdadeira, viu? Então, vocês também marcam aí na primeira questão. Ô tia, é para marcar, É, eu estou só copiando para vocês saberem quais são as verdadeiras, viu? Então, o sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas. As glândulas endócrinas lançam sua secreção diretamente no sangue. As substâncias lançadas no sangue pelas glândulas são chamadas de hormônio. Essas são verdadeiras, marcam as 3. Segundo, relacione as glândulas endócrinas com cada parte do corpo feminino. Então, tireoide. Qual é o número que corresponde à tireoide? Hein? 2. O 2. Coloca o 2 aí em tireoide. Agora, ovários. Qual o número que corresponde aos ovários? 5. 5. Pâncreas. Qual o número? 3. Hipófise. 1. E suprarrenais? 4. Então, a sequência da segunda questão é essa aí. Próximo. Terceira questão. Faça a correspondência. Então, glândulas endócrinas. E aí, quais são as que correspondem às glândulas endócrinas? São glândulas de secreção interna responsável pela produção de substâncias denominadas hormônios. Isso mesmo. As glândulas endócrinas são glândulas de secreção externa, possuem canais especiais que conduzem seus produtos para o exterior da glândula, para fora. Pronto, podemos ir para a próxima? Pode. Quarta questão. Nós temos. Escreva o nome das glândulas que podem ser relacionadas à situação. Tô matando de bebê. Letra A. Carlos cresceu muito, além do normal. O médico disse que ele estava com gigantismo. Qual é a glândula que faz a pessoa crescer muito? Cadê? Eu pensei que... Hipófise. Então, hipófise é responsável pelo crescimento. Letra B. Maria está com problemas de saúde devido à deficiência de iodo no organismo. E aí, o iodo é produzido por quem? O que, tia? O iodo é produzido pela tireoide. Agora, a letra C. Lúcia chegou à sua casa muito vermelha, pois levou um grande susto. Um cachorro avançou sobre ela. E aí? Quem fez isso? Foi as glândulas suprarrenais. Suprarrenais. O senhor Gustavo está com diabetes e precisa tomar insulina. Quem é responsável por isto? Vamos lá.
por liberar a glicose, ou por Ai, eu sei essa, calma, como que é o Pâncreas, nome? tia. Pâncreas. Ai, mesmo. pâncreas, isso, Pâncreas. Agora a letra E. Vovó ficou admirada, pois Luiz, seu neto, já estava com barba e voz grave. O que é que faz isso acontecer no corpo do... Os hormônios. Sim, como é o nome Os dele? hormônios. Qual é a glândula responsável por produzir esses hormônios? Testículos. Sei lá que nome. Testículos. Testículos. Vai puxar a cortina. Agora, letra F. Lourdes foi repreendida pelo seu pai e chorou muito. Quem é responsável pelo choro? Ai, como que é o nome? É a glândulas lacrimais. Glândulas lacrimais. E aí, letra G. Clorinho estava com dor de ouvido. O otorrino disse que era um excesso de cera no ouvido. E aí, qual a glândula que produz a cera? E aí? Sebastião. Muito bem. Glândula sebácea. A última questão é bem simples. Assinale apenas a resposta correta. As glândulas salivares ajudam na... E aí? Digestão. Ou digestão? Mas se fosse lá... Digestão. Essa é a nossa última questão e a gente vai finalizar aqui, não é? Vamos lá. Voltamos com que aula? Então, a gente volta às 3h40, viu? Com a aula... Tá, beijo, tia. É daqui a pouco.